Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Luigi Responde aqui do canal. Esse será o de número 15 e se você quiser participar do próximo, basta que você comente aqui embaixo a sua pergunta, beleza? Para esse vídeo aqui, eu selecionei 30 perguntas, no caso eu tive 700 comentários no último vídeo, então eu tive que fazer essa seleção aqui, senão ia ficar muito grande, né, o vídeo de hoje. E galera, eu separei algumas perguntas, algumas dúvidas que são recorrentes nos comentários, e também algumas interessantes que eu nunca tinha respondido em nenhum outro Luigi Responde. Rapidinho aqui, antes de começar a responder vocês, eu tenho visto que muita gente anda reclamando que os meus vídeos não estão aparecendo nos feeds. E galera, tem uma solução bem simples para isso. Para quem está no PC, é só você acessar o meu canal, youtube.com/luigiiglesias. Do lado de botão de inscrito, você vai ter aqui uma engrenagemzinha. Clicando nela vai aparecer uma pequena telinha e vai ter uma checkbox ali para você selecionar. E é justamente para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Beleza? Isso é para quem está no PC. Agora, para quem tiver no celular, é só você ir no meu canal, vai ter um sininho aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou clicar nele. Quando você selecionar, você já vai estar recebendo todas as notificações. Agora sim, vamos aí começar com as perguntas. Primeira pergunta é do inscrito Pedro Henrique. Ele pergunta: Luigi, qual a fonte você recomenda para um kit AMD Athlon X4 860K mais uma R7 360 da XFX? Bom, Pedro Henrique, é o seguinte, cara, essa configuração ela é uma configuração de entrada, uma configuração básica, não vai consumir tanto assim da fonte. Então, assim, eu recomendaria, no mínimo, uma 400 watts que seja de boa qualidade. Então, temos ali a própria XFX de 400 watts, se eu não me engano é Smart Series o nome dela, o nome do modelo, no caso. Temos também a PCIe Shocker de 400 watts, uma fonte nova no mercado, lançamento. E a que eu mais recomendaria é a EVGA de 430 watts. Eu dei alternativas porque vira e mexe uma está indisponível no mercado e eu acho que é mais válido fazer dessa forma. Próxima pergunta é do Felipe Iago. Luigi, eu vendo o meu Xbox 360 para comprar peça para o meu PC ou juntar para o PS4? Felipe, olha só, cara, eu sempre vou pro lado do PC, beleza? Não importa qual vai ser o jogo que você vai fazer. Vendendo o Xbox 360, com R$600 você já consegue comprar uma plaquinha de vídeo boa, que vai rodar com gráficos até melhor do que o Xbox 360. E, ao meu ver, então, é muito mais válido você vender esse console seu e comprar uma placa de vídeo. Agora, para comprar o PS4 eu já não acho um jogo, porque você vai sair de um console e ir para outro. Sei lá, eu acho que não faz muito sentido. Próxima pergunta é do João Gabriel Caruncho. Ele basicamente quer saber se o processador dele, né, no caso o i5 2400, vai ser de bom tamanho ali, né, vai segurar de boa o novo upgrade dele, que no caso seria uma GTX 750 Ti. Então, João, respondendo a sua pergunta, o seu i5, mesmo sendo um pouquinho antigo, né, relativamente antigo, ele segura de boa essa configuração. A placa de vídeo que você vai colocar, no caso a 750 Ti, é uma placa de vídeo relativamente de entrada, e com certeza fazendo essas alterações aí, esse upgrade que você quer dar na sua máquina, você vai conseguir rodar a maioria dos jogos em Full HD, com bons gráficos e também com taxa de frame bem aceitável. Pergunta do Frederico Santos. Luigi, eu procuro um PC e tinha em mente um A10 7700K e uma GTX 750 Ti OC. O que você diz? Manda um abraço. Bom, Frederico, é o seguinte, cara, você está escolhendo uma APU. Eu não recomendo pegar uma APU e colocar uma placa de vídeo off-board assim de cara. Se você quiser comprar um PC novo, já pegar uma APU. A APU é mais para quem quer já ter um desempenho, rodar alguns jogos mais leves, sem ter que comprar uma placa de vídeo para já. Eu recomendaria, ao invés de pegar essa APU, pegar um i3 Skylake, um 6100, e pegar a placa de vídeo e continuar aí com a GTX 750 Ti. Seria muito mais jogo. Pergunta do Alan Gamer. Luigi, o que acontece se eu colocar uma fonte de 750 watts precisando de 600 watts? Queima algo? Obrigado. Cara, não queima nada, isso daí é até bom. Quando você coloca uma fonte com folga, né, com uma potência mais do que você precisa, a fonte acaba trabalhando com uma temperatura mais baixa e isso favorece, né, a eficiência dela.
Então é sempre recomendado que vocês coloquem aí fontes com potência acima do recomendado para o seu PC. O inscrito Clayton Miller está perguntando: Luigi, atualmente tenho um PC com 2 GB de memória RAM. Se eu for jogar algum jogo que necessite de mais memória, o que acontece? Pergunta bem interessante. Quando falta memória RAM, você vai notar, né, dependendo da sua configuração, vamos supor que você tenha uma configuração boa, que rode os jogos atuais de boa, só que esteja faltando memória RAM. Você vai começar a perceber, durante o gameplay, umas pequenas travadas, e um detalhe bem interessante é que muitas vezes os frames não vão ter quedas. Você vai começar a notar um monte de travada pequenininha, de segundo em segundo, mas os frames vão continuar lá, nos 60 frames. E isso indica aí um estouro de memória RAM. Inclusive, o pessoal da Adrenaline fez um vídeo bem interessante, né, que é qual upgrade você deve fazer no seu PC, uma coisa assim. Vou deixar o link aqui na descrição. E nesse vídeo eles fazem uma experiência lá, eles removem, né, a memória RAM e rodam o GTA V. Você vai ver lá o que acontece na prática. Próxima pergunta é do Lucas Araújo. Ele pergunta: Luigi, quanto tempo você demora para renderizar os seus vídeos? E o que você pode melhorar na sua configuração para renderizá-los em menos tempo? Lucas, é o seguinte, cara, para renderização não tem muito o que fazer, o que você vai ter que fazer é mexer no hardware, né? O que mais pesa para renderização, com certeza, é a questão de processador. Então, o que eu teria que fazer era fazer um upgrade no meu processador. Como a minha placa-mãe não suporta nenhum tipo de processador de 125 watts ou a mais de TDP, no caso, se você tiver uma configuração parecida com a minha, eu faria o seguinte: eu investiria em um i5 ou i7 Skylake. Não tem muito o que fazer, galera. Infelizmente, tem que gastar dinheiro se você quiser renderizar vídeo com mais rapidez. Lucas Monteiro está perguntando: Luigi, essa configuração AMD Phenom 2 X4, 8 GB de RAM, GTX 750 Ti OC 10 GB, é uma configuração boa para rodar os jogos atuais e os jogos futuros? Obrigada. Lucas, é uma boa configuração sim, ela vai conseguir rodar. Eu só não sei até que ponto esse processador vai ter problemas aí com a próxima geração de jogos. Creio eu que você vai conseguir rodar de boa em resoluções Full HD, por exemplo. Mas se caso você tiver um monitor com resolução menor que Full HD, né, e a tendência, quanto menor a resolução, mais o processador ser exigido, talvez você tenha problemas. Mas se caso você rodar em Full HD, eu creio que você não teria problemas com os jogos que estão por vir. Obviamente, alguns você vai ter que reduzir bastante a qualidade gráfica. Luiz Baceto está perguntando: galera, eu tenho que dar um upgrade no meu notebook, mas não entendo muito sobre o assunto. Eu queria rodar CSGO no Ultra. Compensa eu dar um upgrade ou é melhor comprar um desktop? Cara, essa pergunta é bem fácil de responder. Não compensa fazer upgrade em notebook, pelo menos na minha opinião. Mesmo o CSGO sendo um jogo que não requisita tanto assim de hardware, para fazer upgrade em notebook é muito complicado. Você tem a questão de compatibilidade, né? E, cara, eu acho muito mais jogo você vender esse notebook ou então juntar uma grana e comprar um desktop mesmo. O Edial Santos: Luigi, eu quero comprar um monitor e uma placa de vídeo. Queria saber se a GTX 960 de 4 GB de VRAM segura os jogos em monitor Ultra Wide, nos jogos em 60 frames, nos gráficos médio, alto ou alto high. Edial, a GTX 960 é uma placa de vídeo muito boa, bem recomendada atualmente. Ela consegue rodar os jogos atuais tranquilamente ali no médio, né? Dependendo do jogo, você pode até colocar um pouquinho mais de qualidade gráfica. A questão de ser ultra-wide, devido ao aumento da resolução, você vai ter mais carga, né, da sua placa de vídeo. Só que, se você reparar, a resolução ultra-wide, ela nada mais é do que um Full HD, só que mais largo, né? Então eu creio que não mude tanto assim de desempenho entre Full HD, no caso, e o ultra-wide. Eu acho que a GTX 960 ela vai ser bem capaz de rodar no seu monitor, no caso. Jefferson Santana: Luigi, você acha melhor eu esperar e pegar a GTX 1060 ou pego a 970 que caiu o preço? Você acha que a 1060 vai ser superior a 970? Mano, a GTX 1060 ela acabou de ser lançada no mercado. Ela veio com um desempenho um pouquinho melhor do que a 970, só que eu ainda te recomendo pegar a 970, tá? A diferença de desempenho é mínima
e a 970 ela tá com preço bem legal, né? Devido ao lançamento da linha 10, né, a Pascal da Nvidia. Então, cara, vai na 970, você consegue encontrar ela ali por R$ 1.300. Acho muito mais jogo do que você esperar ou quem sabe pagar, sei lá, 1.900 numa 1060. Caio Costa, headsets para FPS e com microfone bom. Caio, é o seguinte, cara, aqui no Brasil fica bem complicado de você comprar um headset bom abaixo de R$ 300. Teríamos ali o LX3000, que também não é tão bom assim, mas eu acho que com preço vale a pena, né? R$ 150, que ele deve estar custando. Temos também o HyperX Cloud Core, que aqui no Brasil está custando R$ 400, então tá bem caro. Obviamente você tem a opção de estar importando ele da China. Esse headset ele tem um bom custo-benefício, mas ele está custando, importando $43. Então qual seria a saída nesse caso? Você pode pegar um headphone que vai te dar uma qualidade muito maior do que qualquer headset. Temos ali como opções de headphone o HD 668B e também o HD 681. São headphones que estão na faixa de $25. Se importando, você não vai pagar mais de que R$ 100. E eu te recomendo fazer isso. Depois você pega um microfone de lapela, né? Você pode comprar um microfonezinho de lapela. Eu acho que é muito mais jogo você fazer isso do que você comprar um headset que não vai te dar uma qualidade bacana. Pergunta do Gabriel RJ. O i5 4690 aguenta uma GTX de 1070 de boa? Cara, eu tenho quase certeza que vai de boa sim. A GTX de 1070 ela veio com um desempenho muito bom. Mas o i5 que você está falando, né, que é o 4690, ele é um processador muito bom. Eu te recomendaria juntar um pouquinho mais de grana e comprar o desbloqueado, né, para que se caso haver algum gargalo em alguma situação, você tá podendo aí fazer o overclock. E é isso, cara, eu acho que aguenta sim de boa. Pergunta do Iagami000. Como eu faço para saber quantos watts para a fonte eu preciso na configuração que eu estou montando? Então, Yagami, é bem simples de você fazer esse cálculo. Tem um site que eu vou deixar aqui na descrição, que ele te dá ali, né, a opção de você estar colocando, preenchendo um formuláriozinho. No fim, você vai ter exatamente ali a quantidade de watts que você vai precisar para o seu PC. Então, eu te recomendo usar esse site. Pergunta do Zemi. Como melhorar meu Pentium? Tenho uma R7 360 e 6 GB de RAM. Mano, infelizmente não tem como fazer nada. O processador ele vai ter ali o limite de desempenho, né? Você pode estar fazendo um upgrade para um i3, se caso for uma plataforma mais recente. E também uma outra dica que eu acho que pode ser relevante aqui é você estar configurando os gráficos dos seus jogos. Pergunta do Paulo Filho. Acha que compensa fazer eGPU em notebook? Poxa, eu não recomendo utilização de eGPU. Já até pensei em fazer um eGPU aqui no meu notebook. Só que tem diversos problemas. Eu já vi vídeos dizendo que a placa de vídeo não vai ter o desempenho que teria num desktop, né? Outro problema também é que o notebook ele é para você ter a questão da mobilidade, né? Sendo que como você vai ter mobilidade, você vai ter que carregar, né, aquele monte de fiarada. Você vai ter que... Muitas vezes tem eGPU que precisa de fonte, de alimentação. E eu acho que é besteira, cara. Muito mais jogo você pegar o dinheiro e comprando e montar um desktop. Pergunta do Elder Rodrigues. Qual placa devo comprar visando o melhor custo-benefício? R7 360 ou R9 270X? Elder, é o seguinte, cara. R7 360. Não tem como. Essa comparação aí. A R9 270 já saiu do mercado, né? Já saiu de linha. Vai ser bem difícil de você encontrar uma R9 270 mais ou menos na faixa de preço da R7 360, que está atualmente aí você encontra R$ 430. Então acho que não tem custo-benefício melhor que a R7 360. Obviamente a R9 270 ela é melhor em desempenho, né? Se você tiver a oportunidade de achar uma R9 270X com o mesmo valor que você encontrar a R7 360, ou quem sabe ali R$50 a mais, vai ser mais jogo pegar a R9 270X. Caso contrário, vai na R7 360, que ela com certeza vai te atender bem. Pergunta do Erni Santos. O melhor i3 é melhor que o pior i5? E o melhor i5 é melhor que o pior i7? É uma pergunta que dá um nó na cabeça, mas ela é bem interessante. O que ele está perguntando é o seguinte, galera. Por exemplo, temos o i5 4430. Ele quer saber se esse i5, que é o mais de entrada,
ele perde em desempenho para o melhor i3, que no caso da mesma linha seria o 4370. E assim, na minha opinião, i5 é i5, né? São 4 núcleos físicos. Eu vou deixar na tela uma comparação que qualquer pessoa pode ir no site lá, o nome do site é CPU Boss. Se você colocar esse exemplo que eu dei aqui, um i5 4430 versus um i3 4370, você vai ver ali que em performance, né, em benchmark, o i5 ele vai superar o i3. Pergunta do DaeJNDO. Luigi, qual a melhor combinação de placa de vídeo para AMD e para Intel, Radeon ou Nvidia? Daí não faz sentido nenhum, tá? O que vai fazer sentido mesmo é o desempenho da placa de vídeo em si e do processador que você está utilizando. Não tem problema você colocar AMD com Nvidia ou Intel com AMD. O importante é que você tenha processador e placa de vídeo de boa qualidade, um modelo bacana. Pergunta do Manuel Amaro. E aí, Luigi, vale a pena a GT 9500, 8 GB de RAM e o A4 7300? Manuel, é o seguinte, cara, essa placa de vídeo, ela, além de ser bem antiga, ela é uma placa de vídeo bem fraquinha, para dizer a verdade. É bem capaz do A4 7300, no caso da sua pergunta aqui, que é uma APU, ter uma placa de vídeo integrada mais forte que a 9500. Então, respondendo a sua pergunta, para jogos mais pesados, eu não recomendo a 9500. Pergunta do Lucas Martins. Mano, eu tô querendo comprar um FX 6300, mas eu percebi que nos testes da GTX 750 Ti, seu processador ficou a uns 80%. Isso pode trazer algum problema? Lucas, realmente o FX 6300 ele já tá morrendo nos jogos atuais. Então, principalmente esses jogos assim que requerem mais do processador. A opção nesse caso seria colocar o i3 Skylake, que é o 6100. Em alguns testes que eu vi, ele se saiu muito melhor do que o FX 6300 no caso do GTA V. Então, eu acho que a opção aí seria o i3 mesmo. Pergunta do Vitor NG. Quais jogos você joga atualmente e em qual resolução e gráficos? Vitor, respondendo a sua pergunta, 3 jogos que eu estou jogando mais atualmente. Em ordem ali seria o primeiro, CS Global Offensive, que no caso eu jogo em resolução média, porque eu priorizo ali a taxa de frames por segundo, eu gosto de ficar ali, mesmo que meu monitor seja de 60 Hz, eu jogo ali na faixa de 140 frames por segundo. O segundo jogo seria League of Legends, que eu rodo no Ultra, porque é um jogo leve e fica ali acima de 100 frames também. E por fim, o terceiro jogo seria o Rainbow Six Siege, que eu tô jogando no low, com gráfico tudo reduzido, que também é outro jogo que, por ter uma competitividade, você precisa ali ter no mínimo 60 frames por segundo. Então, nessa qualidade gráfica, né, tudo mais baixo possível e em Full HD, obviamente, eu consigo ter uma taxa de frames bem aceitável, fica liberando aos 60 frames e respondida a sua pergunta. Pergunta do Felipe Lima. Luigi, o que você recomenda colocar em um SSD? Bom, a pergunta dele é meio controversa, mas eu interpretei da seguinte maneira. Ele está perguntando ali o que colocar, né, de jogo ou sistema operacional no SSD. E a recomendação que eu faço, obviamente, é você colocar o seu sistema operacional no SSD e colocar os jogos que você mais joga, porque o SSD ele vai te dar um grande desempenho em relação aos loadings, né? Aquelas etapas onde o jogo está carregando. Pergunta da Beca Plays. Headset, teclado wireless ou cabo? Eu vou responder de uma maneira geral, tá? Eu vou incluir também o mouse, apesar dela não ter perguntado sobre o mouse em si. E é sempre melhor para jogos você utilizar o seu periférico com fio, porque o tempo de resposta, normalmente, dos mouses sem fio, teclado, headset, qualquer periférico, ele vai ter um tempo de resposta menor, e isso vai te ajudar no gameplay. Mas se você quer a comodidade, sei lá, digitar numa cama, daí você pode optar pelo teclado wireless. Um outro problema também de produtos sem fio é quanto à bateria, né? Porque você vai ter que gastar, se for a pilha, você vai ter que gastar pilha pra caramba, e se for a bateria, você vai ter que ficar carregando frequentemente. O Neon BR está perguntando, cooler box ou water cooler de entrada? A pergunta dele eu interpretei de outra maneira, eu vou responder da maneira que eu interpretei, beleza? Eu interpretei como se fosse a comparação entre air cooler, que seria um CPU cooler a ar, e um water cooler de entrada.
E assim, tudo vai depender do modelo em questão que você vai utilizar. Tem water cooler que tem desempenho inferior a muitos coolers AA. E então não tem como responder assim essa pergunta muito genérica. Pergunta do Felipe. O que você acha sobre as litografias dos processadores da Intel e da AMD? Isso influencia muito em jogos? Felipe, litografia ela não influencia diretamente nos jogos, mas é claro, quanto menor a litografia, mais tecnologia você vai ter num processador. Então assim, apesar de não estar ligado diretamente com o desempenho, quanto menor a litografia, melhor vai ser o desempenho do processador. Mas é claro que existem outros fatores também ligados aí a processador, como por exemplo o clock, número de cache, entre muitos outros. Pergunta do Jean Ruiz Loss, que resumindo basicamente aqui para ficar um pouquinho menor, ele está perguntando se caso ele for montar um PC sem placa de vídeo, se ele vai ter que alterar, fazer alguma coisa diferente no processo de montagem desse PC. E a pergunta, apesar de ser bastante simples, tem muita gente aqui no canal que está chegando há pouco tempo e que não entende quase nada de hardware, né? Então é sempre bom colocar aqui em vídeo essas perguntas mais simples. E respondendo o Jean, cara, não vai alterar nada o processo de montagem do seu PC, vai ser da mesma forma que um PC gamer, né, com placa de vídeo. A única diferença vai ser que você não vai precisar colocar placa de vídeo e talvez você mude alguma coisa de hardware ali por conta da placa de vídeo. Vamos supor que você queira fazer um PC apenas para escritório, sei lá, você vai montar um PC para o seu pai. Nesse PC você não vai precisar colocar uma fonte com uma potência grande, então você pode economizar nessa parte, mas é sempre bom lembrar que independentemente do seu PC, a fonte ela tem uma importância muito grande e é sempre legal você colocar uma fonte com uma boa qualidade. O Thiago Souza está perguntando, meu PC liga, mas não dá vídeo. O que pode ter acontecido? Observação, faz barulho tipo um bip. Thiago, tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre o assunto. É bastante comum que seja mau contato ali na memória RAM, mas antes de tudo, antes de você estar tirando a tampa lateral e removendo a placa de memória, você faz o seguinte, cara, você faz o Clear CMOS. O que é isso? É você restaurar os padrões de fábrica da sua placa-mãe. Muitas vezes isso pode solucionar o seu problema. Se não solucionar, a dica que eu dou é você pesquisar no YouTube aí algum vídeo ou até mesmo colocar o seu problema, tirar foto do que está acontecendo, né? Fazer vídeo, colocar em grupos no Facebook ou até mesmo fazer um post em algum fórum. E é isso, galera. Encerro por aqui o vídeo de Luigi Responde. Espero que tenham gostado. Se caso você gostou do vídeo, clica aqui no like e também deixa o seu comentário para o próximo Luigi Responde, beleza? Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Alguma dúvida, você pode estar me seguindo no Twitter. Lá eu deixo as mensagens privadas desbloqueadas, então qualquer pessoa pode entrar em contato comigo facilmente. E assim que eu ver a mensagem lá no Twitter, eu vou estar respondendo. Beleza, galera? Um abraço a todos, tudo de bom pra vocês. Tamo junto e fui!